O plano mais seguro é não depender da sorte. E é com essa frase do Napoleon Hill que a gente começa o 4º episódio do AplyxCast. Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do AplyxCast. Aqui quem vos fala é Felipe Montenegro e é um prazer receber vocês nesse episódio que vai ser fenomenal. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, corre lá, assiste. O último episódio com Haroldo Holanda foi muito bom, falando sobre renda variável, um assunto que todo mundo gosta e sempre é muito interessante. E hoje a gente vai falar de outro assunto que muito brasileiro tem um probleminha com ele, que é seguro de vida. E aí, o que você acha de seguro de vida? A gente vai conversar hoje com o head da Aplix Protect, Vitor Medeiros. Esse cara, ele é quem cuida da gestão de risco dos clientes da Aplix e ele vem trazer bastante informação pra gente sobre seguro de vidas e tentar te explicar mais sobre esse produto que pode ser uma ótima opção para gerenciar os riscos da sua carteira de investimentos, do seu planejamento patrimonial. Mas antes, eu quero saber um pouco, vocês sabem que eu gosto de ouvir a história das pessoas. Conheço o Vitor, é um prazer estar sempre com ele trabalhando aqui, mas eu queria que você me contasse, Vitor. O Vitor começou a carreira dele como fisioterapeuta e passou para a gestão de risco. São assuntos diferentes, né? Me conta aí, como é que foi isso, Vitor? Prazer estar recebendo você aqui e me conta um pouco aí sobre a sua história. Legal, o prazer é todo meu poder compartilhar com todos e que essa informação chegue para o máximo de pessoas possíveis. Acho que essa é a nossa ideia, trazer tranquilidade e cada vez mais conteúdo. Monte, eu comecei sim na fisioterapia, sempre pensei na área da saúde, né? Sempre fiz todos, aliás, no colégio, eu sempre estive ali no meio da saúde, né? E sempre gostei muito de contribuir. Né, e vi que na fisioterapia realmente eu poderia contribuir, né, ajudar as pessoas. Então isso foi muito o meu mote ali na construção dos meus valores. Eu ainda não entendia muito bem o que eram valores, mas fui me endereçando ali para esses estudos. Logo na minha formação eu montei uma clínica, sempre tive mente muito empreendedora, né, vi que na fisioterapia, para que você pudesse almejar outros áreas, você precisava empreender e é bem difícil, né? Se destacar, enfim, ter ali um resultado também financeiro né, de forma que compactuasse com o meu padrão de vida e que eu pudesse alçar novos voos e conquistar o que eu queria. Então, montei uma clínica, peguei uma grana que eu tinha guardada e fui ali fazendo o meu primeiro empreendimento, né, com essa clínica em que estava eu e meu irmão como sociedade e foi muito legal, né, foi muito bom. E eu comecei a trazer outros fisioterapeutas para viver o sonho, né? De poder crescer dentro da profissão que ama, né? Sim. Então, com isso, a gente conseguiu trazer várias pessoas para trabalhar conosco. Foi quando eu comecei a realmente entender de comportamento. Comecei a buscar entendimento de estudo de comportamento. Então, já estudo o comportamento, acho que há mais de 15 anos, né? E isso foi muito para aprender a lidar com o paciente, aprender a lidar com as dores deles, aprender a lidar também com os funcionários, aprender a lidar com toda a gestão da clínica. Aí foi que despertou a minha ideia também para o entender de administração. Comecei a ir para o lado ali mais da gestão e isso foi me despertando um pouco. Mas é bem diferente, né? Eu começo na fisioterapia e depois ir para o seguro. Assim, uma coisa que eu acho legal que você fala é que você foi forjado para estar onde você está hoje. E é legal quando você fala aí do comportamento humano, porque, querendo ou não, qualquer profissão é essencial você entender de comportamento, você entender como é que funciona a cabeça das pessoas. Sim. E aí você falou que foi para a parte de gestão, né? Como é que foi essa mudança? Foi por conta desse estudo de comportamento humano que você decidiu não só ser um empreendedor, mas agora ser um administrador? Isso. Eu percebi que para eu crescer, eu precisava ajudar também as pessoas que trabalhavam. Saíram do mercado de trabalho e não estavam preparadas para lidar com a pressão em relação ao todo, né? Sim. Então, eu comecei a estudar muito isso para poder não só lidar comigo mesmo, mas também lidar com as pessoas que estavam ao meu redor.
E percebi que eu tinha que alçar novos voos e fui para o meio médico. Foi quando eu fiz o meu segundo empreendimento, né, que eu fui para uma clínica médica, para gerir uma clínica médica, aí bem maior, já com bastante estrutura, em que eu estava como líder dos médicos praticamente. Aí foi que eu entendi um pouco mais ali do meio médico, de exames, e fui aí mergulhando cada vez mais nesse entendimento aí do meio da saúde, e percebi que o médico, ele não entendia muito bem como ele se cuidava, né? Ou seja, ele cuidava muito dos outros, assim como os fisioterapeutas também, mas não sabiam como se cuidar. Né? Acho que meio com reflexo disso, percebi algumas nuances financeiras, comecei a perceber... Aquela história de casa de ferreiro e espeto de pau, né? Sempre acontece isso. Comecei a perceber algumas nuances de que eles também tinham um propósito claro de querer ajudar as pessoas, mas eles não sabiam se ajudar. E aí eu percebi que esse meio financeiro versus comportamento, versus algumas nuances simples e básicas do nosso cotidiano, eles não sabiam até pelo tempo. Cada vez mais eles pediam mais agenda, mais tempo na clínica, e isso foi me levando ali um pouco para a questão já da gestão, já tinha um pouco de gestão, e mais a gestão do risco, né? Então por isso que eu digo que eu fui forjado para isso, porque quando eu fui trabalhar na multinacional, eu fui chamado, né? E eu falei, poxa, eu tenho conhecimento de saúde, eu tenho conhecimento de exames, eu entendo sobre comportamento. Dentro de um meio médico eu tenho grandes amigos e tenho vários médicos que trabalham comigo, ou seja, era bem conhecido nesse meio médico, e meio que uma fome com a vontade de comer, ou seja, como que eu vou ajudá-los, né? Sempre pensei em ajudá-los, né? Logicamente, trazendo ali um universo ali de que o patamar estaria um pouco mais evoluído com relação ao que eu queria e almejava pela minha família, pelos meus filhos, para deixar um legado para eles e algo mais tranquilo, que é a palavra seguro, ela vem do latim, né? Securus, que significa tranquilo. Então eu buscava tranquilidade para mim e também para as pessoas que estavam ajudando a tantas outras, né? Então muito nesse mote foi que eu comecei a estudar cada vez mais o seguro, né? E pude aprender trabalhando em São Paulo, trabalhando em BH, e vim trabalhar em Fortaleza também, então isso trouxe muita casca, como a gente chama no mercado, né? Trouxe muita casca, muitas reuniões, muitos acertos e erros, fiz com que eu tivesse um aparato de informações para que eu pudesse trazer hoje para o meu cliente muito conhecimento, né? E assim também muita experiência, né? De exemplos de clientes e essas coisas. Até para contextualizar, para quem não sabe, o Vitor, ele, antes de vir para a Aplix, ele trabalhou numa multinacional, numa empresa de seguros muito grande, vendendo seguros. Oferecendo seguros. Fala um pouco para a gente como é que funciona esse trabalho de seguros, né? De venda de seguros, de oferecer seguros. Às vezes eu não gosto muito da palavra venda porque ela é muito depreciada, né? Sim. Mas no fim sempre a gente está vendendo alguma coisa. Mas fala um pouco sobre isso, como é que foi isso, ir para essa multinacional, como é que você começou a entender os produtos e oferecer, entender a necessidade que as pessoas tinham de ter os produtos, os seguros. Como nova barreira que eu encontrei, essa questão do tabu, né? Do seguro, né? Todo mundo fala, poxa, lá vem um vendedor de seguro, lá vem um cara que vai empurrar o seguro. Então, no banco eles trabalham muito dessa forma, em outras estruturas também eles trabalham dessa forma. E eu comecei a tentar me diferenciar, trazendo realmente o que o cliente precisava, né? E isso é bem difícil, porque por trás ali tem um tabu que você tem que vencer a sociedade do Brasil, em que as pessoas não aprendem com a melhor forma para lidar com o seu dinheiro, e não sabe muito bem o que é gestão de risco, não sabe muito bem como que fazer depois que começa a ganhar, ou o que acontece se acontecer um problema, né? Então, eu comecei a trazer mais consciência para as pessoas, nesse cunho de não vender, né? Mas sim de trazer consciência, né? De uma forma que eu me preparava, mas que, na verdade, cada reunião era algo novo em que eu aprendia com o cliente, e isso foi me fazendo um novo despertar. Foi quando eu percebi que, por já ser cliente da Aplix lá atrás, né? Desde 2013 eu sou cliente da Aplix, e já tenho uma relação com os meninos de uma forma muito mais tranquila e transparente, em que eu confio, né? A gente juntou as duas expertises, né? Ou seja, eu estava vendo que estava sendo impactado por um mercado que cresce desenfreadamente, com pessoas que empurram o seguro, ou seja, que vendem de fato, né, o produto em si, e não entram muito nas outras questões importantes de cada família. Porque hoje, sabe, Monte, quando eu sento com a família, ou com um planejador, enfim, ou com um gestor, eu posso simplesmente dizer que ele não precisa de seguro. Sim. Né? Porque o nosso foco aqui não é vender seguro. Sim, era até um ponto que eu ia falar.
A questão da gestão de risco é diferente da questão do seguro, né? Às vezes as pessoas misturam muito isso, mas gerenciar riscos, existem várias ferramentas e uma delas é o seguro. Sim, sim. Então, hoje você passou de um vendedor, quando você veio para a Plex, você passou de um vendedor de seguros para um gestor de risco. Sim. Explica melhor o que seria gerenciar risco. Qual é o papel de um gestor de risco? Legal. Quando você tem uma estrutura bem montada, como tem a Plex, em que eu tenho algumas expertises e que os meus sócios têm outras expertises, a gente consegue fazer, de fato, uma boa gestão de risco. Gestão de risco, ela está meio que permeada em tudo, né? Assim, desde quando você começa a fazer o seu fluxo de reserva, que o básico, né? Para não ser tão técnico, mas o básico mesmo é de 6 a 12 meses, que você tem que ter ali mais ou menos a sua despesa. Você começa a entender como que funciona se acontecer algum problema, onde que você vai usufruir daquele patrimônio que você tem ali de fluxo de reserva. Isso pode estar na conta do banco, isso pode estar no cofre, isso pode estar na sua conta de investimento, pode estar em qualquer lugar. Então, quando você entende que a gestão do risco Inclusive, a gente falou, acho que foi no episódio com o Yuri, depois voltem lá e assistam o primeiro episódio com o Yuri Cavalcante, a gente falou sobre reserva de emergência, que é uma ferramenta, como o Vitor está falando, de gerenciar risco. O que consiste isso? Você ter um patrimônio que supra a sua necessidade caso você não tenha mais renda ativa. Basicamente isso, né? O mais interessante... E aí você tem uma verba para que você consiga se manter naquele tempo, ou seja, você está gerenciando o risco de você perder renda ativa. E aí você se mantém nesse período até se restabelecer e tudo mais. E é muito importante, como o Vitor falou, é uma das básico do básico da gestão de risco seria uma reserva de emergência, né? Uma boa gestão de risco, primeiro, é você não ter dívidas, né? Para que você possa fazer investimentos. Né? Não ter dívidas ruins, né? Porque existem dívidas boas também. Exatamente. Inteligentes. Então, depois disso, você vai fazer o seu fluxo de reserva, que é o que a gente já falou. Então, é como se fosse ali uns 2 ou 3 pilares, né? Depois você pode fazer as suas proteções, que a gente gosta de dizer que é o dinheiro que protege o dinheiro. Sim. Se acontece algum problema, e esse problema pode acontecer, ou vai acontecer em algum momento, né? Em algum momento a gente vai passar por alguma coisa abrupta e a gente precisa estar preparado. O planejamento é exatamente para isso. E o seguro, ele é uma das ferramentas. Então tem a previdência, tem o dinheiro que a gente pode fazer colocações no exterior. A gente tem várias formas de proteger o dinheiro, ou seja, trazer ele para uma gestão mais de liquidez, né? Botar ele em fundos que sejam mais seguros, né? Trazer as proteções na carteira, como o próprio Haroldo fala. Então, tudo isso é gestão de risco, né? Não só apenas... Exato. O seguro é apenas uma ferramenta que vai caber para alguns casos e outros não. Exato. E é um pouco da frase que a gente começou o podcast com... O mais seguro é não depender da sorte. Quando você faz uma gestão de risco, você está minimizando ao máximo essas volatilidades que a sorte pode trazer para você, né? Esses imprevistos, é literalmente a palavra imprevistos, né? Que não foi previsto que isso iria acontecer. Mas vamos entrar no seguro agora, que é o que eu falei para todo mundo, e o pessoal brasileiro quer saber por que seguro é um tabu do brasileiro. Por que o brasileiro ele tem tanto preconceito com o seguro? Eu costumo falar, Monte, que isso vem muito da questão cultural, né? Porque o brasileiro ele é muito remediador. Ele gosta de remediar e tem vários casos de clientes que... não, cara, se acontecer um problema, a gente dá um jeito, a gente tem um otimismo que talvez deturpe a realidade. Né? Então é muito otimista e sempre vai dar certo e acaba que às vezes dá sempre certo. Né? O nosso jeito de termos passados e por muitas coisas, né? E, enfim, a gente acaba dando um jeito. Então isso vem de uma forma que quando você começa a pensar que seguro vai te proteger quando algo acontece, o brasileiro acha que é falar de morte, ele acha que é falar de problema, ele acha que atrai o problema, ele acha que ele não precisa disso, porque ele tem incubado na cabeça dele em que se acontecer um problema ele vai dar um jeito. Ou alguém vai chegar para ajudá-lo e vai dar tudo certo. Então isso acaba que deturpa um pouco e é por isso que vira um tabu. Né? Você acha que é falar de problema, mas na verdade é planejar. Porque o problema ele vai chegar. E o bom planejamento é quando você consegue aparar todas as arestas e dizer assim, beleza, quando esse problema chegar, eu tenho não só uma solução, mas eu tenho várias para que possa passar por esse problema de uma forma mais tranquila. E aí traz um pouco do que tu falou da etimologia da palavra, né? Seguro. Exato. Como é? Te explica de novo. Seguro Ele vem de seguros, né? Que significa tranquilo. Né? Tá aí. Basta isso para entender.
que o seguro ele não vai te proteger. Assim, proteger que eu digo, você não vai deixar de ter imprevistos. Você vai estar preparado para eles, que é o mais importante. Exato. E depois que você vence essa questão do tabu, e você começa a entender que realmente podem acontecer algumas coisas, faz mais sentido eu colocar a terceirização dentro do meu patrimônio, dentro do meu bloco financeiro. Que seria terceirização, seria ter um seguro. Seria terceirizar essa operação financeira para alguém, ou seja, para uma grande empresa, para uma empresa que seja confiável, né, que no caso é a seguradora. Né, se acontecer algo com você, você não vai pagar aquela conta, ou seja, você não vai estar remediando. Alguém vai chegar e vai pagar a conta por você. Tem uma pergunta que é interessante. Tipo, qual é a lógica que funciona essa da seguradora? Como é que ela ganha dinheiro vendendo seguro? Porque, tipo assim, ela tá garantindo que se acontecer alguma coisa, ela vai pagar. Sim. Mas qual é a lógica que funciona por trás para ela estar ganhando dinheiro com isso? Excelente pergunta. Eu costumo dizer que quando os clientes falam essa pergunta, eu falo que ela é uma das mais inteligentes, né? O cliente já entendeu um pouco do que acontece, ele aí às vezes está um pouco avesso, ele está entendendo se faz sentido ou não, está fazendo conta, e aí ele fala, legal, entendi as nuances positivas e negativas da questão da gestão, mas eu queria saber como é que a seguradora ganha dinheiro. E de fato, ela ganha dinheiro fazendo um bom cálculo atuarial. O que é cálculo atuarial? É a probabilidade de você falecer, ou a probabilidade de acontecer um problema com você. Então, quanto antes você fizer as proteções, quanto mais jovem, mais saudável, mais barato. Então, ela torce, logicamente, a seguradora através desses cálculos, né? Ela sabe que as probabilidades dos ocorridos podem durar mais ou menos. Então, ela, na verdade, ela que escolhe se ela vai te ter como cliente. Não é você que escolhe ela, né? Aqui na Aplix a gente não tem uma bandeira, né? Então, a gente tem várias seguradoras em que a gente vai fazer um estudo para o cliente, né, a depender da família, a depender da saúde dele, Sim. da idade dele, do tamanho do patrimônio, do apetite que ele precisa, ou não, se ele é mais conservador ou não. É muito individual, né? Cada evolução de proteção. Pode ser 2 produtos, 2 seguradoras, ou mais, ou menos. A ideia é que quando ele é terceirizado, esse risco, quando ele entra para a operação, a seguradora só vai pagar se acontecê-lo. Então, ela estuda muito o risco. Então, ela faz uma análise prévia. Quando ela faz essa análise prévia, ela tem um caixa, né? Que as pessoas nada mais do que um fundo mútuo em que todos os clientes pagam. Se acontece um problema, se a gente está pagando um seguro, acontece problema comigo, não vai sair do que eu paguei. Vai sair do que todas as pessoas daquele fundo estão pagando, vai pagar rapidamente. Então, ela ganha dinheiro trabalhando com o nosso dinheiro dentro do fundo dela, ou seja, expandindo o mercado e fazendo aquele dinheiro render. E torcendo, né? Ou seja, que o cálculo seja bem feito para que isso não venha a trazer ali um abalo financeiro para a seguradora. Sim, ela faz o cálculo, né? Porque pode acontecer, como acontece, né? Às vezes de a pessoa pagar o seguro e logo depois ter um sinistro, ter algum problema e precisar resgatar. Mas a estatística mostra, né? A matemática mostra que a minoria acontece isso, né? Normalmente ela vai ter mais tempo. Legal isso. E ela trabalha com o mercado financeiro também para poder estar rentabilizando esse dinheiro que está em caixa dela, né? Sim. Capital aberto e tudo isso e tudo mais. Legal. Quando a gente vai falar de seguro, tem muita gente que tem um receio muito grande porque conhece um amigo, um parente, alguém que tinha um seguro, faleceu, o seguro de vida, só que os filhos, os sucessores não receberam o seguro. Por que isso acontece? No Brasil, ele é um pouco deturpado, o seguro, né? Principalmente estruturas bancárias começaram com seguro de prateleira, né? O seguro, a instituição financeira, ela tem vários produtos, e aí, por sua vez, o gestor que está ali, o gerente de banco ou qualquer outra pessoa que esteja gerindo aquilo não entende muito sobre aqueles tais produtos que estão sendo oferecidos para aquela família, para aquele familiar, e ele precisa bater meta. E muitas vezes ele não sabe a composição geral dos produtos que estão ali em questão, mas o advogado do banco sabe. Então, eles são montados de uma forma que eles não fazem análises prévias, a grande maioria. Nesses casos que você falou, nada mais é do que um produto em que ele é simples, porém ele é muito fácil de contratar. Eu costumo dizer que quando o produto é muito fácil de contratar, pode acontecer um problema quando você precisar ele. Né? Por quê? Porque não tem análise prévia. Análise prévia nada mais é do que exames que você precisa fazer médicos, né? A sua saúde, seu histórico familiar primário,
que é pai, mãe e irmãos, que vão ali determinar se você pode ter o produto ou não. Esse tipo de produto que as pessoas não recebem são produtos de seguros puros, né? Seguros que não são confeccionados com análise prévia, e sim póstuma. Esse tipo de produto eu costumo dizer que é o seguro de morte, né? Porque só vai ser analisado depois do ocorrido, para saber se paga ou se não paga. Mas graças a Deus, no Brasil, 20% das pessoas ainda recebem. Então tem aqueles casos ainda que mesmo esses produtos que são deturpados, sim, ainda assim conseguem e eles, receber. A conta não fecha, né? Por isso que a conta não fecha. Às vezes o cara paga R$50, por exemplo, para ter 1 milhão de capital segurado, né? Essa conta não fecha. Você perguntou como é que a seguradora ganha dinheiro, ou seja, nessa operação financeira, ela não está bem feita. Então, por ela não ganhar dinheiro, tem várias nuances ali dentro do contrato, as letrinhas miúdas, né, que precisa ser entendido muito bem para que realmente você esteja coberto. Afinal, você está pagando e precisa usufruir. Às vezes torce para nunca usar. Mas se acontecer o problema, tem que chegar. E quando não chega, é porque esse contrato está disposto favorecendo a instituição financeira e não favorecendo ao cliente ou aos beneficiários. É simples assim. Ele está apostando que dê errado, né? Em vez de estar apostando que dá certo. Nesse caso da análise prévia, então seria tipo, o básico de você olhar para um seguro olha se tem uma análise prévia. Ele precisa. Primeiro ponto, cara, faz isso, senão... Primeiro ponto, saber se a estrutura que está por trás tem um grande caixa, né? Se ela está sendo regulada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros do Brasil. Dito isso, ela tendo essa regulação, saber se ela faz análise prévia. Ou seja, quanto mais cri-cri a seguradora for inicialmente nos contratos e para os pedidos, né, de apólices e para as coberturas, melhor. Né? Significa que ela é uma instituição séria. E, logicamente, ir ao mercado e conversar para saber se pagamentos de benefícios, essas grandes seguradoras, elas crescem os seus markets, né, com pagamento de benefício. Então, elas são boas pagadoras. Né? Você vai conhecer algum amigo, alguém primo, algum tio, que já recebeu algum benefício, principalmente passando pelo momento que a gente passou de pandemia. Muitas pessoas, o seguro aumentou cerca de 103%. Né, nesse período, ou seja, as pessoas buscando o produto, porque pensaram assim, uma simples frase, né? Eu não sou imortal, o problema pode acontecer e isso pode chegar, então quer dizer que... A realidade estava ali do lado, muita coisa acontecendo. E aí começaram a ter uma alta demanda, mas a minha dica sempre é fazer com alguma grande empresa que tem ali por trás pessoas que são inteligentes naqueles produtos, para não ser um produto de prateleira. Ele precisa ser confeccionado para cada um, ou seja, o meu seguro, ele naturalmente vai ser diferente do teu. Né? Eu tenho 2 filhos, tenho esposa, tenho uma série de estruturas. Então, nisso vai modificar muito o padrão de vida, quanto eu ganho, quanto eu gasto, qual é o meu patrimônio. Então, isso tudo vai diferenciar para cada cliente. Então, escolher a boa seguradora, que faça análise prévia e que seja feito de forma individual. Né? Ou seja, com estudo, com perguntas, com entendimento quais são os meus medos, os meus anseios. Os meus medos vão ser diferentes dos seus. Assim, tem até uma frase que eu acho que eu já ouvi tu falando que, na verdade, você não compra o seguro com dinheiro, né? Compra com saúde. Quanto mais saúde eu tiver e menos idade eu tiver, mais barato ele fica. É diferente talvez uma analogia que eu faço... E às vezes ele não é aceito também. Se você não tiver saúde, ele nem aceito eu faço analogia com os clientes, muitas vezes. Eu lembro de um exemplo de um cliente em que eu fiz a pergunta para ele assim... se você prefere... você acha que você precisa mais de seguro agora, quando você tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, né? Ou quando você tiver 80, 90 anos? Aí, de pronto, ele me respondeu, não, eu vou precisar do seguro quando eu tiver 90 anos. Aí eu falei, legal, isso é o jeito brasileiro de pensar. Vamos fazer uma reflexão? E aí eu trouxe essa reflexão para ele. Você é casado, com 2 filhos, você tem estrutura financeira X, Y, Z. Se acontece um problema hoje com você, aí ele, qual o problema? Eu disse, vamos chutar qualquer problema. Ele chutou um problema. Esse problema vai impactar, se acontecer hoje, mais ou menos a você e a sua família. Aí ele, não, com certeza, se acontecer hoje, Deus me livre, eu não sei nem o que faria. Ainda mais se ele for o provedor principal da renda da família. E se acontecer quando você tiver 90 anos, 80 anos de idade? Aí ele, não, se acontecer isso aí, eu já vivi. Já não tá mais... Meus filhos já estão criados, minha estrutura financeira já foi, já não estou mais nem trabalhando. Aí ele falou, cara, tu fez uma reflexão. Ou seja, é a forma deturpada de pensar. Não existe uma questão de certo e errado nesse momento. É questão dentro da sociedade que a gente acredita que a gente só vai usar o seguro com 90 anos de idade. Né? Na verdade, tipos de produtos inteligentes, você deixa de pagá-los. Né? Você paga por um determinado tempo e depois você deixa de pagar. A ideia é essa, é você quitar ele
logo. Não é para ficar com a dívida para sempre. Você não fica pagando pro resto da vida, senão inteligência financeira não existe, né? Ele tem que ser inteligente financeiro. Eu gosto de dizer que o seguro ideal ele é barato. Se ele for caro para a estrutura, ele está feito de forma errada. Não faz sentido. Não faz sentido. Senão, o ganho de capital, ou seja, o ágio de operação entre 300% e 400% que pode ocorrer amanhã, ou então de 50% a 60% no futuro, ele deixa de existir. Então, essa analogia que ele trouxe, eu achei legal, esse bate-papo que eu tive com esse cliente, porque é uma coisa talvez natural, da gente querer pensar que eu só vou precisar do seguro quando eu tiver 90 anos, que é quando eu estou perto de morrer, né, de fato. Mas se acontece um problema comigo hoje, eu estou tendo uma construção financeira. E os nossos clientes, todos os investidores, estão fazendo acúmulos, né? Alguns mais, outros menos, uns estão na idade mais de usufruto, outros estão começando a vida, vai depender de cada padrão, depender de cada patrimônio. Mas ele está numa construção, né? Ele está construindo o planejamento dele, está fazendo reserva para depois ele usar a fase de usufruto. E é nesse momento que a gente precisa de mais proteção, porque eu estou construindo. Se algo acontece, eu tenho um abalo não só da questão financeira, não só na minha vida, né, mas da questão financeira. Eu gosto de dizer que é proteção financeira. Sim. Né? Ou seja, é um seguro de vida. Sim, como a gente falou, Isso. Eu não vou proteger não vou ter uma proteção. Eu comprando seguro, eu não vou conseguir. Por exemplo, vamos usar um seguro de carro. Não vai deixar de acontecer problema no meu carro. Não vou deixar de bater o carro se acontecer alguma coisa. Mas eu vou ter uma proteção para depois que bater o carro. Sim. Acho que o de vida é a mesma coisa. Você está protegendo financeiramente. Você não está protegendo de acontecer um problema. Isso aí você protege com saúde, com atenção, com outras gestões de risco, que não as financeiras, né? E assim, Monte, sendo bom ou ruim, é o dinheiro que vai impactar quando o problema chega. Então, assim, a gente está falando de gestão financeira, a gente está falando de planejamento patrimonial, a gente está falando de gestão de risco. Então, assim, eu preciso proteger o cifrão. Como é que eu protejo o cifrão? Eu protejo a vida. Se eu proteger a vida, eu estou protegendo o cifrão. Afinal, nós somos cifrões. A gente fatura por mês, por ano, né? E junta, e sobra, e paga, e resolve. Então, proteger os cifrões nada mais é do que você está protegendo a quem está provendo aquilo. Né? Por isso que a gente fala que o seguro de vida é tão importante para deixar minha gestão financeira ok. Eu estou dizendo para a gestão financeira, eu estou dizendo para os números que vai acontecer, que vai dar certo. Porque mesmo que aconteça o problema, tem um terceiro que chega com uma operação grande, ou seja, com dinheiro líquido, para dizer assim, fica tranquilo. Né? Então eu gosto muito de dizer que o mais importante é a gente pensar na morte financeira e não na morte. Ou seja, tem pessoas que dizem assim, mas eu vou morrer. Quando eu morrer, morri. Aí eu não preciso de seguro porque eu estou com o meu patrimônio, eu estou aqui, então eu não preciso. Né? Aí a gente traz uma analogia que é importante, deixar isso da forma de conscientização, que o meu papel hoje é muito de conscientização. Né? Afinal, o cliente no final do dia é ele que escolhe se ele vai querer ou não. E eu trago todas as nuances, pontos positivos e negativos de cada produto e de cada solução. Eu ajudo na tomada de decisão. Afinal, o nosso papel como Aplix é fazer o nosso cliente tomar a melhor decisão financeira. Então, tomar a melhor decisão financeira tem que estar adequado com vários perfis de gráficos e também de escolhas, né? Se está caro, se está barato, entre outras estruturas. Mas o mais importante é que a gestão financeira dele esteja protegida. Ou seja, se eu estou protegendo o cifrão dele com o dinheiro dele, isso faz sentido, porque quando o problema acontecer, ele não vai ligar para mim, ou ligar para a operação financeira dele, ou ligar para o gestor dele e dizer assim, estou precisando de dinheiro, porque o problema chegou. Na verdade, se o problema chegar, ele tem opções, ele tem ferramentas que vão deixar ele tranquilo. Quanto tempo, mais ou menos, demora para cair o dinheiro quando você tem um sinistro, quando você aciona? Quando você está com um bom seguro... eu entendo que tem vários tipos de seguro. Sim, né? Quando você está com um bom seguro, em torno de 5 dias. 4 a 5 dias. Na pandemia, eu fiz alguns pagamentos de benefício com relação à questão de internações, né, mais internações hospitalares, e o sinistro chega assim, do nada, mas o cliente às vezes acha que nunca vai receber, porque ele está acostumado que está pagando, mas pode ser que não receba. Né? E a gente faz todo um trabalho para que isso seja mais agilizado possível, mas em 5 dias, o dinheiro já está na conta. Como falou, né? Já foi analisado antes. Por isso então já está garantido isso. Por isso que eu falo que a análise prévia é bem importante. Na verdade, ela é mais importante. Porque se a análise prévia foi feita, significa que quando o sinistro acontecer, a seguradora não vai ficar fazendo conta. Não, é documento chegando e o dinheiro saindo. Não tem muito que conjectura se... será que é isso? Será que foi... erro, não. Se aconteceu alguma coisa. Aconteceu, o sinistro ocorreu. Vai lá e paga. Então, por ela ter caixa, por ela ter sido feito de uma forma legal, por ter sido feito de uma forma correta, a seguradora vai pagar e paga rápido.
Tem opções até de seguros que dá para você resgatar em vida, né? Exatamente. Mas aí isso aí pode ser até assunto para outro podcast. Sim. O que eu queria entender também é... Beleza, entendi como é que a seguradora ganha dinheiro, entendi qual é a lógica disso, por que é interessante ter o seguro. E... Beleza, então o seguro ele vai proteger a minha vida financeira, meu patrimônio, Sim. quando eu faltar. Vou dar um exemplo. Eu faleci... Não só falecer, mas pode ser invalidez, pode ter uma doença grave, pode ter um acidente, pode ter uma internação hospitalar, pode simplesmente parar de trabalhar. Ou seja, parou de produzir, significa que a tua gestão financeira ela pode ter impacto. Um exemplo para os autônomos, por exemplo, se você deixa de trabalhar, você deixa de faturar. Sim. Né? Então isso impacta a tua gestão financeira. Por sua vez, trazer um exemplo que eu trouxe para um cliente. Se ele parar de trabalhar, o que é que ele vai fazer? A primeira coisa que ele faz? Ele vai na gestão dele, ou seja, no fluxo de caixa dele e vê quantos meses ele tem. Isso aqui deixa ele tranquilo. Então ele começa a usar o fluxo de caixa dele. O seguro protege o fluxo de caixa. Né? Ou seja, pra manter aquele dinheiro ali. Porque enquanto ele estiver parado, enquanto ele estiver afastado da função dele, vai ter alguém, que esse alguém é a seguradora, que vai manter a despesa ou a receita dele, ok, para que ele não precise mexer no próprio dinheiro que ele juntou. É como se fosse a proteção da gestão dele, ou seja, como se fosse a proteção do fluxo de caixa dele, que é a reserva de emergência. Ou de oportunidade, como a gente mesmo gosta de dizer. Legal. Tá aí, eu ia perguntar se era só quando morre, mas já respondeu. Essa questão do que não é um seguro de vida, né? É um seguro em vida, né? Que você falou. Isso. Seguro que vai proteger a sua saúde financeira. Quando a gente fala de seguros, a gente sempre fala de seguro de vida. Sim. Seguro de pessoas, né? Porque o seguro mais comum é o seguro de carro. Todo mundo tem seguro de carro, mas ninguém tem seguro de vida, né? Mas existem outros produtos. Dá alguns exemplos de produtos que são interessantes e que talvez as pessoas não conheçam, que às vezes alguém está ouvindo o podcast e nem imagina que tem um seguro que pode proteger ela de tal forma. Esse exemplo do que eu falei, de proteger a sua renda, de proteger a sua despesa, é bem interessante. Sim. Né? Quando você parar de trabalhar por algum motivo, médico, claro, ou alguma coisa que te impeça de exercer sua função de trabalho, tem algum dinheiro ali de acordo com a sua renda, a sua despesa. Isso mesmo que seja temporário, por exemplo. Isso. Quebrei uma perna, vou ter que ficar 2 meses sem ir trabalhar. Isso. Exatamente. Aí eu recebo... Um exemplo claro é a consolidação de tornozelo, né? É muito difícil, precisa, enfim, não pode pôr o pé no chão, uma série de coisas, e aí isso gera atestados, né? Médicos, você tem que ficar de repouso, literalmente, né? Algumas cirurgias, né, que precisam ser feitas e você precisa de repouso, 15, 20, 30 dias, você ficar 15 dias, 10 dias, 30 dias, você tem um recebimento de acordo com a sua receita, com a sua despesa. Isso é muito importante para o autônomo, né? Isso é um produto legal. Um outro produto legal é de invalidez parcial. Né? Se alguma coisa acontece por algum acidente, você ter ali um valor que vai cumprir ali o que você ficou inválido. Não tem nada a ver com o INSS, não tem nada a ver com você entrar para o governo, nada a ver com isso. Você, se for considerado invalidez parcial, você vai receber um valor de acordo com aquela invalidez parcial. Geralmente, pessoas que precisam usar muitas mãos ou precisam de se locomover, ou seja, precisam estar saudáveis, né, para poder operar, para poder fazer as suas atividades diárias ou até laborais ou de trabalho. Se ela tem um impacto, isso eu gosto de dizer que é morte financeira. Porque ele não vai conseguir mais exercer aquela função. E às vezes vai gerar até mais gasto, né? Exatamente. Porque tem mais despesas, ou mais remédios, ou tratamentos. Com alguma possibilidade, você vai ter tratamento, vai ter muitas outras coisas e às vezes impacta até outras pessoas da sua família que poderiam estar gerando renda, mas estão tendo que cuidar de você. Exato. Tem alguns produtos que são voltados para a sucessão, né, que é bem interessante. Cara, não é à toa que o pessoal não gosta de falar de seguro, porque realmente a gente fala de assuntos que não são legais de conversar. Isso. Mas quando a gente entra no assunto, a gente vê o tanto que é importante. É importante falar disso para se proteger. A gente está caminhando aqui pro final do podcast já, mas... eu acho que a gente tem que trazer esse assunto mais vezes. Vou até pedir para os nossos ouvintes, nossos espectadores, por favor, mandem aí dúvidas que vocês tenham sobre seguros, sobre tudo isso, para a gente trazer o Vitor novamente respondendo algumas perguntas para
Porque aqui, eu trouxe muita pergunta minha, né? Muita dúvida pessoal, realmente. Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês querem saber sobre seguros. Ou então cases. Ó, aconteceu isso comigo e aconteceu esse problema. Fala pra gente que aí a gente vai conversar aqui com o Vitor e trazer a opinião dele, como é que ele acha que deveria ser feito e tudo mais. Mas para terminar o nosso podcast, eu queria, Vitor, que tu desse uma sugestão. Se fosse para dar uma sugestão, se você pudesse gritar aos 4 ventos para todo mundo que ouviu aqui, que pensou em fazer o seguro, como é que você acha que essa pessoa deveria agir? Eu acho que primeiro de tudo você entender quais são da gestão de risco como um todo, você entender o que pode dar errado, né? Porque a gente precisa ser um pouco pessimista, mas também precisamos ser otimistas. A gente tem uma falsa, enfim, como eu falei, né, a questão da deturpação de que vai dar tudo certo. A gente acaba não querendo pensar no problema, né? Mas se eu pensar num problema com uma outra ótica, eu já vou ter a solução. Então, eu vou antecipar. Seguro nada mais é do que isso. Ou seja, eu vou antecipar. Então, entender um pouco mais quais são as problemáticas que podem ocorrer, ou conversar isso entre casal ou na família, ou perguntar, entender um pouco mais sobre isso sem muita temeridade, sem muito pavor, né? Conversar sobre isso de uma forma tranquila. Seria o primeiro ponto. Depois disso, vai se levantar algumas hipóteses, ou algumas questões que, isso aqui, se eu preciso proteger isso. Eu nunca havia pensado sobre isso. Será que existe seguro para isso? Para proteger aquilo que eu pensei, aquela reflexão que eu fiz, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, depois disso, é fazer algumas contas. Essas contas, elas precisam ser feitas de uma forma inteligente. Quanto eu ganho, quanto eu ganho, quanto eu gasto, o que eu preciso proteger de fato, o que é importante para mim, né? Enfim, se tem filhos, né? Quanto que eu vou gastar com eles até eles se formarem, eles terem ali uma educação realmente financeira, ou seja, para eles terem a sua própria vida ganhando o seu próprio dinheiro, quanto que eu vou gastar com isso. Tudo isso é gestão. Tudo isso é pensar que se alguma coisa acontecer, como que eu resolvo, né? Acho que, por último, escolher alguma empresa que saiba ajudar desde o começo ao fim, ou seja, no complexo total, né, em que não só fale de seguro como vendedor de seguro, como outras instituições fazem a empurroterapia, né? Não, você precisa, senão amanhã você vai morrer. Não é assim que você pensa nesse tipo de solução. Ela precisa ser uma coisa mais planejada, precisa ser uma coisa bem pensada. Afinal, é a nossa vida que a gente está protegendo, o nosso valor, nosso legado, nossa família. O seguro protege isso, né? Então, ele precisa ser de uma forma bem pensada, estrutural. E você pense também nos pontos negativos daquela solução. E se eu não fizesse, né? Será que realmente eu preciso disso? Será que isso cabe mesmo no meu orçamento? Será que é ideal? Será que eu estou no momento ideal para conduzir para esse tipo de proteção? Eu acho que precisa ter um planejamento. É igual a gente pensar que todas as pessoas podem fazer investimentos, né? Sim, mas ela pode caminhar uma estrutura organizacional familiar, ou seja, ter uma educação financeira primeiro, para posteriormente ela poder fazer investimento. Não só do poder aquisitivo, mas do racional. É muito parecido você planejar, né? Eu acho que são esses pontos principais. Massa, muito bom. E eu acho que o que ficou para mim de principal entendimento é que o seguro é você comprar tranquilidade. Verdade. Porque você pensa no problema agora para não ter que pensar depois. Faz sentido? O mais legal... Você pensa no problema, pensa quais são os problemas que podem acontecer. Na verdade, você... Traz as soluções possíveis e depois, cara, você vai deitar a cabeça no travesseiro sabendo que se acontecer o problema, você tem uma estratégia para resolver esse problema. Na verdade, existem alguns problemas que eles vão acontecer. Só que a gente não quer pensar. Então, eu não diria nem assim, vamos pensar no problema. A gente listar quais são os problemas que podem acontecer, né? E essas probabilidades, elas têm soluções. E aí, dito isso, algumas vão impactar mais a mim, outras vão impactar mais a você. Vão ter pessoas que vão dizer, eu não tenho esse tipo de indagação. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. De novo, o meu papel é da conscientização. Ou seja, se você tem e você vê que isso faz sentido para você, existe solução para isso, né? Muitos clientes podem perguntar assim, não, eu tenho dinheiro aplicado e se acontecer um problema, eles ficam com dinheiro. Não. Isso, inclusive, é outro tema que a gente tem que trazer, que é a sucessão, né? A questão sucessória é muito importante. O seguro ele pode auxiliar bastante. Cara, Vitor, obrigado. Foi muito bom esse bate-papo.
vou nem dizer bate-papo, porque eu fiquei só de ouvinte, viu? Porque, cara, é muito conteúdo. Muito obrigado. É um prazer te receber aqui. Quero que você volte pra gente conversar. A gente já puxou alguns temas ali. O pessoal vai mandar também alguns temas que eles querem. E eu queria que você desse uma palavrinha final aí para os nossos ouvintes do podcast. Legal. Para mim é um prazer poder trocar essas experiências, poder trazer um pouco dessa verdadeira forma de pensar sobre o planejamento, né? Acho que essa nuance mais pessoal, entendendo que a gente precisa entender o que está por trás, que depende de algumas questões, né? Que não existe coisas feitas de prateleira, que pode ser que isso não esteja no momento ideal para você. Eu acho que a gente poder pensar no planejamento de fato, porque planejar é a gente se debruçar, às vezes, em coisas que a gente está colhendo no futuro. Né? O bom planejamento, ele vai te ditar, ou seja, ele vai ditar a regra de onde você vai realmente chegar. Né? Então, quando a gente vira bons planejadores, né, até do nosso dia, o nosso dia termina de uma forma melhor. Então, eu acho que eu faço uma provocação para todos, né, para que alguém que ficou com reflexão, para que realmente pense nesses planejamentos, ou seja, gastar um tempo planejando para que você possa colher no futuro. E para mim é um prazer poder trocar e poder aprender também com todos do podcast, assistir todos, tá achando muito massa esse movimento que a Aplix está fazendo. E eu acho que isso traz conteúdo, traz as pessoas mais para próximo, levanta dúvidas que a gente não havia pensado, né? E esse tipo de reflexão positiva, né? É a forma legal de pensar e do bom planejamento ser feito. Show de bola. Cara, muito obrigado. Muito obrigado a você que está aí escutando a gente, está vendo a gente no YouTube. Eu queria pedir para você avaliar o nosso podcast nas plataformas. Isso ajuda demais a propagar o nosso trabalho. E agradecer você. E se você for compartilhar esse podcast no seu Instagram, no seu Facebook, onde for, lembre de marcar a gente, @AplixCapital. Um abraço e até a próxima. Valeu!